Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã. Que bom ter você aqui conosco nesta noite. E eu tenho certeza que você já está sendo muito abençoado aqui neste culto. Para esse momento de compartilhar a palavra do Senhor, nós estamos na série Um Só Coração no Amor. E hoje o nosso tema é um tema muito especial para mim: as labaredas do amor. E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia num dos livros mais fantásticos já escritos na humanidade, o livro mais lindo da Bíblia, na minha humilde opinião, o livro do Cântico dos Cânticos. Nós vamos ler alguns versos. Eu peço para você, se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta no livro do Cântico dos Cânticos. Nós vamos iniciar no capítulo 4, verso 16, e depois nós iremos ao capítulo 8, no verso 5. Então, capítulo 4 de Cântico dos Cânticos, verso 16, diz assim: desperte, vento norte, e venha, vento sul, soprem no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Que o meu amado venha ao seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Próximo verso, no capítulo 5, verso 1. Já entrei no meu jardim, meu amor, minha noiva. Colhi a minha mirra com as especiarias, comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com o leite. Comam e bebam, meus amigos, até ficarem embriagados de amor. Vire algumas páginas da sua Bíblia, por gentileza, lá no capítulo 8, a partir do verso 5. Capítulo 8, verso 5 de Cântico dos Cânticos, diz assim: quem é esta que vem subindo do deserto, apoiada em seu amado? Debaixo da macieira eu o despertei. Ali a sua mãe teve dores de parto. Ali esteve com dores aquela que o deu à luz. Ponha-me como selo sobre o seu coração, como selo sobre o seu braço, porque o amor é tão forte como a morte, e o ciúme é tão duro como a sepultura. As suas chamas são chamas de fogo, são labaredas do Senhor. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém oferecesse todos os bens da sua casa para comprar o amor, receberia em troca apenas desprezo. Palavra do Senhor. Amém? Amados, as labaredas do amor. Esse é o tema desta noite. De manhã nós já falamos sobre o casamento, um só coração no amor dentro do casamento, com o pastor Jonathan. Hoje nós vamos continuar esse assunto sobre casamento, falando mais especificamente sobre as labaredas do amor, o amor vivido dentro do casamento. E eu quero começar contando um pouco para você sobre esse livro, o Cântico dos Cânticos. É um livro que eu tenho um carinho especial desde a minha adolescência, lendo a Bíblia. Quando descobri que tinha um livro desse na Bíblia, eu fiquei perplexo. E desde os meus 16 anos, quando eu li o Cântico dos Cânticos pela primeira vez, me veio uma pergunta: o que um livro desse está fazendo na Bíblia? Um livro poético, um livro enigmático, um livro em que o erotismo deste livro é muito presente, com cenas de amor, um livro em que aparentemente não se menciona Deus em nenhum lugar. E me veio à mente: o que significa esse livro? Qual é o propósito deste livro aqui na Bíblia? E eu preciso te dizer que essa dificuldade de interpretação não é só minha. O Cântico dos Cânticos é talvez o livro de toda a Bíblia que mais sofreu diferentes interpretações ao longo da história cristã. Lá no início do nosso tempo, quando estava se discutindo sobre o cânon da Bíblia hebraica, o Cântico dos Cânticos ficou em xeque. Quase esse livro não entrou para a Bíblia. Até que um rabi chamado Rabi Akiba, grande defensor do Cântico dos Cânticos, disse: ai do homem
que tocar no Cântico dos Cânticos, porque todos os livros da Bíblia são santos, mas o Cântico dos Cânticos é o santo dos santos. Para ver a enorme estima que esse rabi tinha sobre esse livro. E ao longo da história, esse livro sofreu diferentes interpretações. A interpretação que mais perdurou durante toda a história é chamada de interpretação alegórica. E o que é essa interpretação alegórica? O Cântico dos Cânticos, eu vou me referir ao livro como Cântico para facilitar. O Cântico, ele na verdade trata sobre uma alegoria. Qual é essa alegoria? Ele fala sobre o amor de Deus para com Israel. O amado no livro é Deus, a amada é Israel. Então isso é uma metáfora para mostrar o amor de Deus por Israel. E no cristianismo isso foi reinterpretado como o amor de Cristo pela igreja. Então, na verdade, todo esse romance, todo esse amor, todo esse erotismo vivido no livro é na verdade uma metáfora, é uma alegoria, significa o amor de Cristo pela igreja. Essa interpretação durou muitos séculos. Na Idade Média, o cântico continuou recebendo novas interpretações. E uma curiosidade interessante, o Cântico dos Cânticos, durante o monasticismo medieval, que é aquele ambiente em que os monges ficavam nos mosteiros confinados, estudando e copiando as escrituras, o Cântico dos Cânticos foi o livro mais estudado, mais copiado e mais comentado nos monastérios. Porque eles entendiam também de forma alegórica que todo esse anseio, todo esse amor, toda essa paixão descrita no livro, na verdade representava o grande anseio da alma por Deus. Então, na verdade, aquilo lá, essa paixão à flor da pele, representava a sede do ser humano em busca de Deus. E essas interpretações foram indo e vindo, com muitas outras possíveis interpretações, até que no século XVIII, os teólogos estudando o livro chegaram a uma conclusão. Na verdade, essas interpretações alegóricas, elas não se sustentam, porque nós podemos criar qualquer tipo de interpretação e chegar a qualquer lugar. Na verdade, o cântico fala sobre aquilo que ele parece falar desde o princípio. É um livro que fala do início ao fim sobre o relacionamento entre homem e mulher. É um livro em que descreve nas suas páginas a ardente paixão e o ardente desejo sexual entre um homem e uma mulher. E isso gera em nós alguns problemas, porque nós temos uma certa dificuldade de relacionar duas coisas, de relacionar a sexualidade com o sagrado. Como essas duas coisas podem se relacionar da melhor forma? O Cântico dos Cânticos continuou sendo estudado e eu tenho para mim, como eu coloquei aí na tela, que este livro é um livro que não simplesmente trata de amor e sexo, mas é um livro que trata de amor e sexo redimidos. Amor e sexo redimidos. E eu vou contar para você um pouco nesta noite o porquê que eu digo amor e sexo redimidos. Minha intenção não é de forma alguma te constranger, minha intenção não é de forma alguma deixar você encabulado nesta noite. Minha intenção é te mostrar, com muito temor e tremor diante da palavra de Deus, a beleza daquilo que Deus preparou para os seus filhos, deixou registrado aqui nas Escrituras e que é a vontade dele para a minha vida e para a sua vida. Deixa eu conversar com você sobre alguns pontos. Se eu estou dizendo que o Cântico dos Cânticos trata sobre amor e sexo redimidos, eu preciso te dizer por que o amor e a sexualidade precisam ser redimidos. E eu quero voltar um pouco nas páginas das Escrituras e nós irmos lá no plano original. Qual era o plano original de Deus? E quando nós vemos lá no livro do Gênesis, capítulo 1, verso 27, Deus diz: assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou,
homem e mulher os criou. Gênesis 1 mostra que o plano original é que Deus criou homem e mulher, ambos recebendo a sua imagem e semelhança. O homem e a mulher são igualmente dignos da presença de Deus, porque recebem igualmente a imagem e semelhança de Deus. E quando nós entramos lá no capítulo 2 de Gênesis, nós temos uma narrativa maravilhosa da criação de um jardim, conhecido como Jardim do Éden. E nesse jardim Deus coloca o primeiro casal para morar. E a partir do capítulo 2, do verso 20, nós temos como Deus cria a mulher. Ouça com atenção. Capítulo 2, verso 20 de Gênesis: o homem deu a todos os animais domésticos e às aves dos céus e a todos os animais selvagens deu nome, mas para o homem não se achava nenhuma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Neste momento, a mulher ainda não aparece, só está o homem, e o homem está nomeando os animais. Nomear os animais significa que ele exerce governo e domínio sobre os animais. E isso está totalmente ligado com o homem ser a imagem e semelhança de Deus. No verso 21, então o Senhor fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amados, essa é uma das narrativas mais lindas da Bíblia, porque mostra que o homem estava sozinho e Deus falou: isso não está completo, eu preciso terminar essa obra. E Deus pega da costela do homem e forma a mulher. E essa costela, talvez você já tenha ouvido isso, é muito simbólica, porque a costela significa meio, igual. Não está abaixo, não está acima, mas está em posição de igualdade com o homem. E quando Deus cria a mulher, existe uma expressão no original que é como se o homem falasse: uau, essa sim, nossa, que coisa mais linda, era tudo o que eu esperava. Essa sim é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. E aí a língua portuguesa não ajuda a gente. Nas versões mais antigas está escrito: vai se chamar varoa, porque do varão foi tirado. Que coisa horrível, né? Nas versões mais recentes está dizendo: vai se chamar mulher, porque do homem foi tirado. Aí você fica: mas não entendi. Por que vai chamar mulher porque do homem foi tirado? Mas no hebraico isso é a coisa mais linda do mundo, porque no hebraico está escrito assim: homem em hebraico se chama ish, e mulher em hebraico se chama ishá. Quando o homem vê a sua mulher, ele fala o seguinte: essa daí vai se chamar ishá, porque veio do ish. O homem não nomeia a mulher, o homem compartilha o seu próprio nome com a mulher. Os animais ele nomeou, a mulher não. A mulher ele compartilha o seu nome. Eu me chamo Ish, ela se chama Ishá, tem o mesmo nome que eu. E aí o escritor diz: por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua Ishá. Ele é o Ish, precisa da sua Ishá, e os dois se tornam uma só carne. E deixa eu te dizer, se tornar uma só carne literalmente é isso que você está pensando. Quando que homem e mulher se tornam uma só carne? É no relacionamento conjugal, é no relacionamento sexual. Já que ela foi feita para mim, já que ela me completa, eu vou deixar meu pai e minha mãe, eu vou me unir a ela e nós viveremos como um só. E o selo dessa união em que não é mais dois, são um, é o relacionamento sexual. E no final,
há um comentário: o homem e a mulher estavam nus e não sentiam vergonha. Não tem medo, não tem constrangimento, não tem pecado, não tem nada feio. O relacionamento amoroso é vivido de forma intensa e absolutamente puro. Esse é o plano original. Só que infelizmente as coisas não ficaram como Deus gostaria que ficassem. Porque no próximo capítulo de Gênesis, no capítulo 3, nós temos a narrativa da queda. E com a queda vem as consequências. Em Gênesis capítulo 3, os seres humanos desobedecem a Deus. E com a desobediência, eles são castigados. Veja o que diz Gênesis 3:16. E a mulher, Deus disse: aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. E agora vem a parte importante para nós aqui. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Desejo aqui é literalmente desejo sexual. Será para o seu marido e ele a governará. Alguns versos depois, no verso 20, e o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. Depois do pecado, o homem não mais compartilha o seu nome com a mulher. Depois do pecado, ele nomeia a mulher. O que eu quero dizer com isso? Todas as distorções da sexualidade que nós vivemos hoje, toda a opressão, abuso, estupro, violência, pornografia, lascívia, adultério, todo relacionamento sexual egoísta que não está preocupado com o prazer do outro, mas só quer o seu próprio prazer, é fruto e consequência direta do pecado. Falar sobre sexualidade não é fácil. Envolve uma série de tabus e uma série de constrangimentos. Por que nós temos este constrangimento? Porque na nossa mente tem um programa pirata rodando. Não é o programa original. Esse programa pirata está contaminado com o pecado. Porque depois do pecado, o homem e a mulher percebem que estão nus e sentem vergonha. Antes do pecado, eles estavam nus e não sentiam vergonha. Toda dominação, toda exploração, toda sexualidade opressora é consequência direta do pecado. E nós temos aqui uma má notícia. Eu e você vivemos nessa realidade. Eu e você vivemos nessa realidade em que nós estamos sujeitos a essas distorções sexuais. Nós estamos sujeitos a uma sexualidade tóxica. Estamos sujeitos a algo que não é plano original de Deus. Essa é a má notícia quando nós olhamos a nossa vida da perspectiva sexual. Mas o Evangelho nunca é somente uma má notícia. O Evangelho significa boa notícia. E é uma boa notícia em resposta a uma má notícia. De forma que as distorções da sexualidade vêm com o pecado. Mas nós temos através do Evangelho a boa notícia, que é o recuperar e é a redenção do amor e da sexualidade. E aí eu entro no convite de Cântico dos Cânticos. E eu quero ler alguns textos deste livro fantástico com vocês. Em primeiro lugar, no Cântico nós temos a beleza do corpo. Lá em Gênesis, por conta do pecado, o corpo se tornou sinal de vergonha. Dentro do jardim, viviam nus e não tinham vergonha. A expulsão do jardim, o pecado que nos tirou do jardim, trouxe a vergonha. Quando nós entramos no Cântico dos Cânticos,
No capítulo 7, a partir do verso 1, nós temos um poema maravilhoso do homem descrevendo o corpo da mulher. Veja o que diz a palavra de Deus em Cântico 7, a partir do 1. Como são bonitos os seus pés nas sandálias, ó filha do príncipe. As curvas dos seus quadris são como colares trabalhados por mãos de artista. O seu umbigo é uma taça redonda, onde nunca falta bebida. O seu ventre é um monte de trigo, cercado de lírios. Prepara para o versículo 3. Os seus seios são como duas crias gêmeas de uma gazela. O seu pescoço é como uma torre de marfim. Os seus olhos são como as piscinas de Hesbom, junto ao portão de Bate-Rabim. O seu nariz é como a torre do Líbano, voltada para Damasco. A sua cabeça é como o Monte Carmelo. Os seus cabelos são como a púrpura. Um rei está preso nas suas tranças. Como você é linda, como você é atraente, meu amor, com as suas delícias. Esse seu porte é semelhante à palmeira, e os seus seios se parecem com os cachos. Não tem vergonha, não tem constrangimento. Essa cena do capítulo 7 é uma cena em que ela está dançando para o amado. E ela dançando para o amado está dizendo o quanto o corpo dela é belo para ele. Aí você pode pensar, você homem, mas é claro, né? Nós homens achamos o corpo das mulheres bonitos. Mas as mulheres não ficaram para trás não. Lá no capítulo 5, a partir do verso 10, capítulo 5, olha o que a mulher diz do homem: o meu amado é alvo e rosado, o mais destacado entre 10.000. A sua cabeça é como o ouro mais depurado. Os seus cabelos ondulados são pretos como corvo. Os seus olhos são como pombas junto ao ribeiro, brancos como leite, banhando-se junto às correntes das águas. As suas faces são como canteiros de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são como lírios que gotejam mirra preciosa. As suas mãos são cilindros de ouro enfeitados de turquesa. O seu ventre é como alvo marfim coberto de safiras. As suas pernas são colunas de mármore, assentadas sobre bases de ouro puro. O aspecto do meu amado é como o do Líbano. Ele é elegante como os cedros. O seu falar é muito suave. Sim, ele é totalmente desejável. Assim é o meu amado, assim é o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. O Cântico dos Cânticos nos convida a olhar para o corpo do nosso cônjuge e desfrutar do corpo do nosso cônjuge, a dizer o quanto é belo o corpo. Durante muito tempo, por conta de ideias e filosofias que não têm a ver com a palavra, o corpo humano foi muito desprezado. Mas as Escrituras valorizam o corpo. O pensamento grego era que o corpo era a prisão da alma. Então tudo que era físico, corpo humano, era ruim. E o espírito era bom preso num corpo ruim. Mas essa não é a visão que a Bíblia traz. A visão que a Bíblia traz é que o corpo é criação de Deus e é bom. E o corpo com a sua sexualidade é belo, é lindo e é desejável. Além da beleza do corpo, nós temos o deleite e o desejo. Lá no capítulo 1, a partir do verso 2, é o texto que eu li no encontro de casais, a esposa está dizendo: beija-me com os beijos da sua boca, porque o seu amor é melhor do que o vinho. Suave é o aroma dos seus perfumes, como perfume derramado é o seu nome. Por isso as donzelas te amam. Ela está dizendo que o nome dele é suave, os beijos dele são como vinho. Lá no capítulo 2 ela vai continuar: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. O esposo vai dizer: como um lírio entre os espinhos, assim é minha amada entre as donzelas. A esposa vai respondê-lo: como a macieira entre as árvores do bosque, assim é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar.
A macieira era considerada a árvore mais bonita, mais esbelta, com o fruto mais doce. E a amada está dizendo que o amado dela, o seu marido, é como uma macieira, na qual ela tem prazer de se sentar abaixo e na qual ela tem prazer de experimentar e se deliciar com o fruto dessa macieira. Nós temos inúmeras outras figuras do deleite, do desejo, até que nós chegamos no texto que nós lemos no início, 4,16 e 5,1. E esses 2 versos são o centro e o clímax de todo o livro. Levanta-te, vento norte, desperta, vento sul, sopra no meu jardim para que se derramem os seus aromas. Ó meu amado, venha ao seu jardim e experimente dos seus frutos deliciosos. Nestes 2 versos, o 4,16 e o 5,1, nós temos a redenção do amor sexual que foi perdido na queda. Porque com a queda, por conta do pecado, o casal foi expulso do jardim. E com essa expulsão do jardim, toda dominação sexual, todo sentimento ruim e distorções sexuais vêm com ele. Aqui no Cântico dos Cânticos não há pecado, não há nada de feio, não há vergonha, há pureza plena. E eles tratam esse desfrutar da relação como uma ida ao jardim. E o amado responde para ela: eu já entrei ao meu jardim, já colhi o meu vinho com o meu mel, bebi o meu leite com mel, colhi a minha mirra com especiarias. E ele faz um convite: amados, comei e bebei e se embriaguem de amor. Amados, o mesmo sopro de Deus que deu vida aos seres humanos no jardim do Éden, o mesmo sopro de Deus que deu vida ao vale de ossos secos na visão de Ezequiel, é agora o mesmo sopro que dá vida a este casal que desfruta em plenitude a sua relação sexual. E nós temos 3 vezes a palavra jardim aparecendo nesse texto. Essa palavra jardim, ela aparece em primeiro lugar disparado em Gênesis 2 e 3, para se referir ao jardim do Éden. E o segundo lugar onde jardim mais aparece na Bíblia é no Cântico dos Cânticos. E o terceiro lugar é em Ezequiel, quando o profeta se refere ao jardim do Éden. Ou seja, quase sempre que jardim aparece na Bíblia, está se referindo ao jardim do Éden. E aqui o Cântico dos Cânticos, ela está dizendo: vento norte, sopre no meu jardim. Ela está dizendo que o jardim é dela. Só que ela faz um convite para o seu amado: venha, meu amado, e entre no seu jardim. E o amado vai responder: já entrei no meu jardim. Ela diz e ela assume este jardim que representa ela própria, a sua sexualidade, o seu desejo. Esse jardim lhe pertence. E ela, por livre e espontânea vontade, diz: meu amado, este jardim que é meu, eu estou te dando, ele te pertence, venha ao seu jardim. E como uma resposta ao convite, o amado fala: eu já entrei no meu jardim. E essas metáforas de colher mirra com especiarias, beber leite com mel, beber vinho, nós tivemos o nosso momento de amor. Nós vivemos intensamente o amor. E o convite: meus amados, comam, bebam, se embriaguem de amor. A Bíblia trata o amor sexual como a embriaguez do amor. É muito forte essa expressão, meu amado, porque a Bíblia fala sobre se encher, se embriagar apenas 2 vezes. Efésios 5,18: não se embriaguem com vinho, no qual há dissolução, mas se encham do Espírito Santo. Cântico dos Cânticos 5,1: venham, meus amados,
comam, bebam e se embriaguem de amor. Se encher do Espírito, se embriagar do amor. São as duas únicas vezes que a Bíblia nos dá este mandamento. E o que ela quer dizer com isso? Viva intensamente aquilo que Deus preparou para você. Viva a sua vida sexual no seu casamento com a sua esposa, com o seu marido, com qualidade, sem dor, sem medo, sem dominação, sem distorções, sem sujeira, sem vergonha, mas com a pureza que Deus preparou para que vocês vivessem. O pecado tirou o casal do jardim e veio as distorções sexuais. O cântico nos convida a voltar ao jardim e viver a sexualidade plena, sem pecado e sem medo. E por último lugar, se por um lado os capítulos 4:16 e 5:1 são o ápice e o clímax do livro, o capítulo 8, dos versos 5 ao 7, é o grande fechamento do livro. No verso 6, diz o seguinte, tem um pedido da mulher: coloca-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e o ciúme é duro como a sepultura. Ciúmes é uma palavra esquisita para nós. Entenda ciúmes aqui como zelo, como paixão. Tem uma conotação negativa nos nossos dias, mas não no contexto do livro. Todo esse amor, vivido nos 8 capítulos, vai ter a sua conclusão agora. Essas palavras estão na boca da mulher, todas elas desses versos do capítulo 8. É a mulher falando. E a mulher está dizendo o seguinte: sabe esse relacionamento puro, lindo, perfeito, cheio de desejo, delicioso que nós estamos vivendo? Pois bem, nós vamos viver isso de uma forma como? Coloca-me como um selo sobre o teu coração e sobre o teu braço. Esse selo é exatamente isso aqui que você está pensando. É o selo de casamento, que na época do Antigo Oriente poderia ser usado ou num cordão, aqui no peito, ou como nós usamos hoje, como um anel, simbolizando casamento. Braço, mão é a mesma palavra no hebraico. Ela diz o seguinte: nós vamos viver esse amor intenso desses 8 capítulos do livro de uma forma, com você me colocando, selando-me sobre o teu coração e sobre o teu braço. Se na nossa cultura a gente usa esse símbolo na mão, no braço e no coração, eu quero ser colocado nos dois, tanto no braço quanto no coração. Por quê? Porque para viver este amor intenso, o selo precisa estar no coração. É preciso amar sem medo. É preciso ter desejo no coração. É preciso estar preparado com o coração para se abdicar das outras coisas e escolher com o coração amar todos os dias. Mas só amar não é suficiente. O braço no Antigo Oriente tem o símbolo de força. O selo sobre o braço tem o símbolo de luta. É preciso lutar pelo amor. Por que é preciso lutar pelo amor? Eu disse no início, nós vivemos um mundo cheio de distorções. Tem muitas coisas que querem afogar o amor, e ela vai falar isso lá no verso 7. As muitas águas podem tentar afogar o amor, mas não vão conseguir. Por quê? Porque o meu amado colocou um selo no braço e ele está disposto a lutar por mim. Eu preciso do coração, do amor, do desejo. Eu preciso do braço, da coragem e da ousadia de lutar por aquele que eu amo. E no final, a expressão mais maravilhosa de todo o livro,
Final do verso 6. As suas chamas são chamas de fogo, são labaredas do Senhor. Talvez na sua Bíblia esteja outra tradução, veementes labaredas, grandes chamas. A NVI já corrigiu isso e colocou labaredas do Senhor. Se não me engano, a Almeida Corrigida também está labaredas do Senhor. Eu lembro que eu aprendia na escola dominical. Tem 2 livros na Bíblia que não falam o nome de Deus, Esther e Cântico dos Cânticos. Mentira. Esther não fala mesmo. O Cântico dos Cânticos fala. Cântico dos Cânticos 8:6. As suas labaredas, quais labaredas? As labaredas deste amor, são labaredas do Senhor. Sabe o que isso representa, meu amado, minha amada? Toda essa paixão, desde o capítulo 1, e eu faço esse convite para você, ler o Cântico dos Cânticos na íntegra hoje. Se você estiver com seu cônjuge, por que não ler os 2 juntos? Melhor ainda. Toda essa paixão vivida à flor da pele, todo esse erotismo vivo no livro, no final, concluindo, ela vai dizer: esse fogo que nos consumia é Deus ardendo em nós. Da mesma forma como num fogo, numa sarça, nós cantamos no início, né? Uma sarça que pegava fogo e não se consumia, simbolizava a presença de Deus perante Moisés. O fogo da paixão, que queima, mas não se consome, é Deus ardendo no casal. Meu amado, sexo tem muito mais a ver com Deus do que eu e você podemos pensar. Muito mais a ver com Deus. Porque lá nas 4 paredes, quando eu estou vivendo o amor com a minha esposa, a palavra do Senhor está me dizendo que essas labaredas de amor que eu vivo com a minha esposa são as labaredas do Senhor, do próprio Deus, chamas divinas ardendo em nós. Nesse amor precioso, se alguém, como ela vai falar no final, se alguém quisesse dar todos os bens em troca do amor, seria desprezado. Esse amor não se compra, esse amor não tem preço. Esse amor é muito mais precioso do que nós podemos imaginar. E naquele contexto em que eles viviam, era como os contratos de casamento, no qual a mulher era simplesmente uma mercadoria. O noivo dava uma quantia em dinheiro para o pai da noiva e recebia a sua noiva. Mas esse não é o plano original. Aliás, o plano original, como lá em Gênesis 2, o homem deixa o pai e mãe e vai se unir à sua esposa. Nessa cultura, é a mulher que vai morar com o homem, porque ela é literalmente comprada com um contrato de casamento. E aqui o autor está dizendo: esse tipo de casamento não é o que Deus quer. Casamento não é negócio. Casamento não tem a ver com bens, não tem a ver com dinheiro. O amor que Deus quer que nós vivamos precisa estar livre de todo esse mal. Porque se alguém desse todos os seus bens para conseguir amor, ele só conseguiria desprezo. Quero encerrar perguntando o seguinte: Deus se importa com o seu relacionamento amoroso. Deus se importa com o meu relacionamento amoroso. E eu me importo com isso? Como eu tenho vivido o meu relacionamento amoroso com a minha esposa? Será que isso está à margem da minha vida? Ou será que isso tem sido importante e eu tenho prezado pela qualidade do meu relacionamento com a minha esposa? Como está o desfrutar do jardim no meu casamento? Será que toda essa maravilha, toda essa beleza que o cântico nos mostra é uma realidade na minha vida, ou isso está mais para uma utopia no meu relacionamento e no meu casamento? Onde está Deus na minha vida sexual? Meus amados,
Um escritor famoso, James Bryan Smith, escreveu a trilogia do Maravilhoso e Bom Deus. Tem uma frase que ele me tocou muito no segundo livro dele, A Maravilhosa e Boa Vida. Ele diz o seguinte: nós vivemos uma sociedade profundamente erotizada. Profundamente erotizada. Se o seu filho, criança ou pré-adolescente, tem livre acesso ao celular, não tenha dúvida, ele já teve contato com pornografia. Não tenha dúvida. Nós vivemos uma sociedade profundamente erotizada. E, infelizmente, temos uma igreja calada diante dessa sociedade. É por isso que nós estamos falando disso nesta noite. É por isso que eu estou aqui compartilhando com você que a palavra de Deus denuncia toda e qualquer forma de distorção da sexualidade. Deus criou o sexo como algo bom, lindo, belo, maravilhoso, para ser desfrutado pelo homem e pela mulher dentro do casamento. Nós precisamos ter coragem para dialogar, para denunciar e para, assim como o autor do Cântico falou no capítulo 5, verso 1, dizer: igreja, meus irmãos, comam, bebam, se embriaguem de amor, viva no seu casamento o melhor do amor que Deus preparou para vocês. Vale a pena cultivar um relacionamento amoroso de qualidade com o meu cônjuge. O meu casamento pode ser melhor. Amém? Convido você a se colocar em pé e nós vamos juntos cantar e declarar que a nossa família, o nosso casamento pode ser melhor com o Senhor.